Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei falar com vocês sobre o valor do livro, por que que os livros custam caro e por que que eu entendo que a tendência é se tornarem mais caros ainda. Mas eu vou explicar e falar sobre isso. É importante dizer que livros surgiram ao longo da nossa história. Eles foram primeiramente manuscritos, né? As pessoas copiavam ali em papiros, né? Em couro, etc. E era algo voltado para a elite, né? Para pessoa muito específica mesmo, né? Aquele pessoal que sabia ler, as pessoas que tinham poder aquisitivo para lidar com isso, né? E isso ao longo de toda a nossa história. A população comum, né, que eram os trabalhadores rurais, normalmente não estavam ligados ali em relação à leitura, porque eles se preocupavam basicamente com a sobrevivência, né, em ter alimentação, em lutar muitas vezes batalhas, né, que aconteciam com bastante frequência. Enfim, a sobrevivência era o mais importante para as pessoas comuns. E existia um pequeno grupo, né, que estavam ali ligados ao poder, a elite mesmo, que tinham acesso à leitura, tinham acesso à educação e tinham acesso, portanto, aos livros, né? Isso durante vários séculos, né? Na Idade Média, por exemplo, eram os monges, que eram pessoas voltadas para essas coisas mais abstratas, né? Para o transcendental, para o intelectual. Os monges faziam, então, as cópias dos livros ali em seus mosteiros, né? E sempre era algo voltado para o religioso. E a população comum trabalhava, né? Ali na zona rural, enfim, essa é a nossa história. Com o surgimento das universidades, ainda na Idade Média, né, que a igreja decidiu que o clero deveria estudar com maior profundidade determinados temas, com o surgimento das escolas junto às catedrais, houve a possibilidade de não apenas o clero ter acesso à educação, mas também os leigos, pessoas que não iriam ser religiosas. E começou então a ampliar essa possibilidade de ler livros, né, que não fossem só propriamente religiosos, só propriamente da igreja. E com o passar do tempo isso foi se ampliando, por assim dizer, né? As universidades começaram a produzir, né, maior quantidade de livros, começou a existir então essa possibilidade, mas ainda assim era um nível reduzido porque era tudo à mão, com material muito dificultoso para ser feito, né? Trabalho em couro, trabalho, enfim. Com o surgimento da imprensa é que as coisas começaram a mudar, porque com o surgimento da imprensa a agilidade com a produção dos livros se tornou muito mais facilitada, né? Mas mesmo assim o livro surgiu de uma forma cara. O livro era um objeto caro ainda até quando da invenção da imprensa. A Bíblia de Gutenberg, que eu tenho aqui o volume 1, né, nessa reprodução aqui muito bonita, né, que eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre essa edição. Nós temos aqui que a Bíblia de Gutenberg, que é o primeiro livro impresso, ela tinha um valor bastante alto, né? O valor do primeiro livro impresso é de 20 a 30 florins de ouro, o que equivale atualmente a mais ou menos cerca de 10 mil dólares. Né? Trabalho de 3 anos, por assim dizer, de um cidadão comum da época. Então, 10 mil dólares no valor de um único livro, que era propriamente a Bíblia. Né? Enfim, a Bíblia era voltada aí para os monastérios, né? Os monges queriam ler e analisar a Bíblia de Gutenberg e também aquelas pessoas que tivessem aquela necessidade de ter acesso a esse livro, no caso aqui os bispos da época que encomendaram a Bíblia de Gutenberg. Com o passar do tempo, a imprensa foi se difundindo, foi ampliando, uma maior quantidade de livros foram sendo produzidos, e com isso, obviamente, também a busca por materiais mais baratos, e começaram a surgir também os livros mais baratos ainda. Mesmo assim, até mais ou menos ali o século XVIII, ainda era um grupo muito específico de pessoas que liam livros, porque as pessoas tinham que saber latim, mesmo os leigos, né, sabiam latim, escreviam em latim, os livros eram escritos e publicados em latim, então era ainda um público muito específico, que era o povo da nobreza, o clero, junto também com pessoas que eram da burguesia, que tinham acesso ainda. A grande população, ela ainda estava se preocupando com a sobrevivência, se preocupando com o seu dia a dia, né, e a leitura e livros não era visto como algo necessário para isso, para a sobrevivência. No século XIX, nós temos aí
a leitura de livros para entretenimento. Já existia livros para entretenimento anteriormente, mas a leitura era feita de forma oral, né? Muitas vezes alguém lia o livro e as pessoas escutavam, porque, como eu já mencionei, a grande parte da população era ainda analfabeta e preocupava com sobrevivência. No século XIX começou a surgir os livros de entretenimento, porque aí começou a aumentar ainda mais o nível de pessoas alfabetizadas e ampliou ainda mais o mercado editorial. Então era interesse das editoras que se ampliasse o número de leitores para que possibilitasse então ter um mercado maior. Né? E aí, com o surgimento da industrialização, com a ampliação disso, foi sendo mais difundido a publicação dos livros. Especificamente no século XX, ocorreu a chamada massificação das publicações, ou seja, livros bem baratos para que as pessoas tivessem acesso àquela informação. E aí é que nós temos a massificação com os livros, especialmente em paperback, né, ou formato brochura. Mesmo assim, ainda era algo muito específico, como eu já mencionei, né? As pessoas, grande parte delas, especialmente no Brasil, eram analfabetas, né? E trabalhavam no meio rural ainda. Isso passa a mudar ainda na década de 60, 70 em diante, que começou a ocorrer uma preocupação ainda maior com a questão do analfabetismo e a questão de incentivar a leitura, né? Junto com a possibilidade aí de ter acesso à educação, estava também essa questão de melhorar a questão do acesso à leitura. E aqui no Brasil especificamente, como a nossa população ela sempre foi, em grande parte, analfabeta, até a década de 80, cerca de 30% das pessoas eram analfabetas ainda, e hoje em dia nós temos ainda um pouco do resquício dessa herança, de não incentivo à leitura e de também dessa questão de não saber ler propriamente, né? Então há todo esse histórico para entender que hoje ainda é algo muito específico, pessoas que leem livros, pessoas que colecionam livros especificamente. Isso faz com que o livro se torne caro. Esse é um dos vários fatores, sem contar a questão da matéria-prima, do trabalho em si, né, daquelas pessoas que estão em volta do trabalho da produção do livro, somado ainda a impostos. Eu sei que os livros têm isenção de impostos especificamente no papel, mas existem os impostos que estão em torno da publicação do livro. A questão da própria matéria-prima também, que tende a ter uma certa dificuldade da sua produção, né? E questão do mercado, que envolve toda uma questão aí relativos a esse material. Então veja que os livros são caros, né? E por que eu digo que os livros vão se tornar ainda mais caros com o passar do tempo? Porque agora nós temos acesso à informação através da internet. Os livros massificados, baratos, né, em formato paperback, como nós conhecemos, eles eram uma necessidade para que as pessoas pudessem ter acesso àquelas informações, muitas vezes, né? Agora não, agora nós temos internet, nós temos meio de comunicação mais acessível, então o acesso à informação ele está mais ampliado, né? Está mais difundido. Então o livro ele passa a ser um objeto não só apenas de ter aquelas informações, mas ele passa a ser um objeto de colecionar. Né? E é por isso que vocês começam a observar que várias editoras estão começando a trabalhar com essa questão da estética, com a questão do material que está sendo utilizado nos livros e voltando sempre para aqueles que querem colecionar, para aqueles que querem formar bibliotecas. Né? Podem observar que grande parte das editoras estão começando a ter essa preocupação, porque é um público muito específico, um público que vai querer aqueles livros não pelas informações apenas, né? Porque a informação você pode baixar no e-book, né? Você pode adquirir o formato eletrônico, então você vai ter acesso à informação. Ou mesmo existem meios aí piratas com muita facilidade. Muitas vezes a editora publica um livro, no outro dia já está disponível ali para ser baixado de graça na internet. Então as editoras começam a pensar que o acesso à informação ele está sempre se tornando secundário em relação à publicação dos livros. E o que está sendo agora prioritário em relação à publicação é a estética em relação àquela pessoa que vai colecionar. Então, isso faz com que haja um nicho muito específico, né? Um grupo específico de pessoas que vão comprar os livros pela estética e pela qualidade material,
por assim dizer, física, né? E existe um grupo das pessoas que iriam ter acesso àqueles livros pela informação. Então, se essas pessoas vão querer ter acesso só pela informação, ela adquire o e-book, lê ali no Kindle ou em qualquer outro formato e pronto, vai ter acesso à sua informação. Enquanto que as pessoas que se preocupam com a estética ou com formar uma biblioteca vão estar voltadas para esse mercado, por assim dizer. Então, as editoras estão se voltando aí para essa questão toda. E qual o ideal? Seria ter livros mais acessíveis para todos, né, obviamente, e que esses livros, além de ser acessíveis, tivessem boa qualidade, né, tivesse ali uma boa diagramação, uma boa tradução, etc. E aí, aos poucos, o mercado está trabalhando com isso. Por exemplo, nas próprias livrarias que estão aí, que existem livrarias, as pessoas não estão procurando mais ali os livros pela informação. Elas procuram os livros por causa da estética e também por causa do material que está sendo empregado para que ele forme uma coleção. Então, muitas vezes nas livrarias, os preços são preço de capa. Então, as pessoas que colecionam livros pelo formato, né, e pelo seu acabamento, compram pela internet porque elas conseguem parcelar no cartão em várias vezes ou mesmo encontram promoções. Então, é esse o dilema que nós estamos tendo atualmente. Então, a tendência, como o material físico, ele tende a ficar mais caro porque, por exemplo, as empresas que lidam com papel, especialmente a Suzano e a Klabin, por exemplo, elas preferem vender objetos em papel que são muito mais fáceis de serem vendidos e mais dinâmicos do que vender o papel ali específico para livros que são mais difíceis de serem vendidos, são mais caros e muitas vezes acabam ficando livros empilhados em algumas livrarias. Enquanto que elas preferem vender o papel, o material, por assim dizer, né, para bens que são consumíveis de forma mais rápida, né? Papel higiênico, né, fraldas, dentre outros materiais, assim, cadernos, né, que são tidos como perecíveis de forma mais rápida, né, são consumíveis de forma mais rápida, enquanto que o livro ele tende a permanecer. Se você adquire um livro, ele fica com você e pronto, você não vai jogar o livro fora e depois adquirir um mesmo livro daquela edição. Então, essa é a tendência, ao meu ver, né? O que é um problema, né? Porque existe também a questão dos fretes, né? Que eu fiz aqui o empilhamento de algumas caixas de livros que eu recebi, que eu comprei nos meses de janeiro e fevereiro. Obviamente, né, eu trabalho com isso, eu lido com isso aqui no canal, então eu tendo a adquirir vários livros para fazer as resenhas e muitas vezes eu tenho parceria com editoras que acabam me mandando os livros que eu escolho, né, ali na editora, para que eu pudesse analisar aqueles livros. Né. Eu não faço resenha paga, né, ou seja, no sentido da editora me pagar um valor para eu ir lá e fazer a propaganda, na verdade eu faço o contrário, né? Eu vou até a editora, olho o catálogo e vejo qual o livro que eu acho que é interessante para a minha leitura e para formar na minha biblioteca, e aí entro em contato com a editora e falo, ó, esses livros eu acho interessante que eu possa ler e analisar no canal e que são interessantes para a minha biblioteca. Então, o canal Tresias ele é voltado para os livros que eu quero, de fato, ter em minha biblioteca e que eu falo com vocês do que eu entendo como sendo interessante. Né? Então é um pouco diferente do que outros canais trabalham, né, que lidam com a publicidade, por assim dizer, de divulgação massiva dos livros novos que estão sendo lançados. E aqui não, eu trabalho com livros de autores falecidos, livros clássicos, livros que estão voltados para essa questão da vida intelectual. Então é um pouco nichado. Né? Eu sei que é um grupo muito específico mesmo, dentro do grupo de pessoas que são leitores no Brasil, que deve estar em torno aí de mais ou menos ali 8% da população, mais ou menos, que são de fato leitores, né? Dentre esses 8%, deve ter mais ou menos ali menos da metade que vão ser colecionadores de livros e que vão comprar livros clássicos. Então é um grupo muito específico mesmo de livros. Então existe essa série de fatores que contribuem para que os livros se tornem mais caros. Infelizmente, essa é a nossa realidade que eu tenho que falar para vocês que a tendência é ficar mais caro ainda aqui no Brasil. Né? E não é uma situação tão ruim ainda. Pense que, por exemplo, Portugal, lá é um mercado editorial, as publicações, lá o livro é muito mais caro. Normalmente os livros não têm a mesma qualidade que seriam desejáveis em relação a aqueles preços e a quantidade de publicações é bem menor do que no Brasil.
Então eu vejo várias pessoas que são de Portugal que comentam muitas vezes aqui nos vídeos e falam, ó, em Portugal os livros são muito caros, é muito difícil de ter acesso aos livros muitas vezes, e não se publica com tanta frequência como no Brasil, que o mercado é muito mais, eu poderia dizer, muito mais amplo, né? Então, até uma pessoa me perguntou uma vez se eu gostaria de morar em Portugal. Aí eu falei, não, não, eu quero continuar morando no Brasil, porque aqui pelo menos tem a possibilidade de ter maior quantidade de livros, né? Talvez se eu fosse mudar para outro país, talvez seria a França, que lá tem uma grande quantidade de livros, o acesso também a livros é muito mais barato também, dentre outros fatores. Mas, enfim, em nível internacional, o Brasil ainda está num nível bom ainda em relação a outros países, como por exemplo Portugal, Angola, dentre outros, né? Que eu poderia dizer. Mas enfim, é isso, né? Infelizmente, é a nossa realidade que eu tenho que falar com vocês aqui. A tendência é ficar mais caro ainda. Então, se você vê uma promoção, se você quer colecionar livros mesmo, e se você está diante de uma promoção, aproveita mesmo, né? Aproveita mesmo. Porque, como eu falei, a tendência é ficar mais caro por essa série de fatores aí, especialmente em questão de material, sem contar possíveis guerras, possíveis momentos dramáticos da nossa história, como nós já vivemos nos últimos anos, né, sem contar outras questões de fatores aí econômicos, dentre outros, né? Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.